A minha maior felicidade num campo de futebol é estar assistindo ao jogo ao lado do meu filho e dos meus amigos corintianos, palmeirenses, santistas. Ainda que sendo derrotado, né? De preferência com o Palmeiras sempre vencendo. Hoje conversaremos com Sérgio Antônio Ribas, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador Sérgio Ribas, hoje nós vamos falar sobre um tema que todos amamos, que é o futebol. Aliás, futebol e judiciário. Mas antes, eu queria matar uma curiosidade. Por que o paranaense de Castro, ex-coroinha, judica aqui em São Paulo e não lá no Paraná? Conte para nós. A vinda para São Paulo, tendo nascido no Paraná, decorre da profissão abraçada pelo meu pai, que prestou concurso para Ministério Público. Sim. Em São Paulo. E em 1959, ele começou a exercer a carreira aqui no Estado e nós nos ligamos profissionalmente, moralmente, socialmente ao Estado de São Paulo. Então, demos continuidade à vivência aqui, acompanhando a carreira do pai. E passaram a morar aqui E em São aí, Paulo. morando no estado de São Paulo, durante a carreira, fomos pegando apego ao estado de São Paulo e cá definimos qual a profissão a seguir, né? E ligada ao direito, por influência do pai. Sim. Eu, desde pequeno, tinha interesse em sentar na cadeira do juiz do júri. Olha aí, bom, é a grande paixão. Né? Então, desde Lins, quando eu era coroinha, né? Então, desde Lins a gente já era ligado à religião e ao correto, à fé, né? Quanto tempo o senhor ficou coroinha? 4 anos. Nossa, bastante tempo. Durante a passagem do pai lá em Lins, como promotor, íamos muito ao fórum com ele. Sim. E víamos a cadeira do juiz. Falei, um dia, se Deus quiser, eu vou sentar lá. E aqui em São Paulo, no teste vocacional, né, eu identifiquei-me com ciências humanas, e dentre as opções das ciências humanas, o direito foi a carreira pela qual eu optei. Que até já sabia, né? Já tinha essa previsão, antevisão, né? E dentro do direito eu quis seguir a carreira da magistratura. Então essa é a sequência. Bom, e felizes estamos, né? Graças a Deus. Pela razão do senhor estar aqui em São Paulo. Muito obrigado. Bom, mas vamos ao futebol. É sabido que, em Pernambuco, existe um trabalho pioneiro, o Juizado Especial do Torcedor do Estado, é o tal de GTEP, se não salvo engano. Que trabalho é esse? Esse trabalho nós tivemos a aproximação através do Ministério do Esporte, que foi nomeada uma comissão para depois nós chegarmos ao Juizado do Torcedor em São Paulo. E, na época, nós tínhamos o GCRIM, que era ligado só aos crimes. Atualmente, nós trabalhamos com crime, cível e infância e juventude. O Juizado do Torcedor bem em mais São Paulo, abrangente e de forma segmentada. Isso. E lá no Pernambuco, o Fenelon, que é o atual Procurador-Geral de Justiça, e o Ailton Alfredo, eles já desenvolviam. Ailton Alfredo esteve conosco num jogo envolvendo Palmeiras e Sport pela Libertadores, Fenelon também, e desenvolvemos um trabalho, uma aproximação muito interessante. E hoje o Juizado de Pernambuco atua amplamente, tem um lugar delimitado no estádio de futebol para encaminhamento ao lugar delimitado tão somente para o Juizado do Torcedor de Pernambuco. Isso é muito bom. Que agora isso existe em São Paulo também, que com o convênio que foi firmado entre o Tribunal de Justiça e o Ministério do Esporte. É novo aqui. Novo. Foi em dezembro.
né? Super recente. Super recente, de dezembro. Então agora nós temos o físico, né, o espaço físico para o juizado do torcedor lá no Fórum da Barra Funda. Muito bom. Temos a estrutura econômica, Poxa. né? Já estamos implantando a compra de computadores, Sim. uma van, Para boa operação isso, e tudo. o quadro de funcionários, né? E essa lição nós estamos trabalhando em constante troca de ideias com Pernambuco, que já tem Que foi o trabalho matriz, né? Um Vamos trabalho dizer assim. matriz em termos de juizado do torcedor, Sim. né? E conversamos agora em dezembro, numa palestra Sim. que houve lá em Brasília, de estarmos levando esse trabalho para todo o Brasil, Nossa, que seria excelente. né, por causa da Copa do Mundo. Nossa, Então é importante, fundamental. vindo a Copa do Mundo, que todo o Brasil passe a conhecer o trabalho do juizado do torcedor. Esteja preparado, né? Isso. Inclusive lá em Pernambuco, o Fenelon e o Ailton, eles passam para os torcedores, para a Sim. torcida organizada, a cartilha Ah, do já torcedor. passam, tá? Quer dizer, já há uma orientação Já há uma prévia. orientação que nós estávamos conversando aqui com a Federação Paulista, o Tite Viso, Sim. né? Com o nosso coordenador do juizado, o Guilherme Stranger, Uhum. para darmos conhecimento às torcidas organizadas, aos demais torcedores, do comportamento. Os mandamentos da torcida, né? Sim, Que eu acho que é por aí. do comportamento do torcedor, da Polícia Militar, Perfeito. da Federação Paulista, do Ministério Público, Perfeito. do Judiciário, para irmanamente podermos trabalhar no espetáculo, Sim. no contato com a sua família, Em na loco diversão. mesmo, né? Em loco né? mesmo, né? Em loco. Isso. Isso é muito bom. Né? Porque há uma preocupação de trazer para o esporte toda o segurança. bem-estar, a segurança que nós tínhamos até pouco tempo, porque, infelizmente, com a infiltração de pessoas desagradáveis, as torcidas organizadas, elas transformam-se em gangues Perigosas. né? E vão para o estádio de futebol para brigar, até mesmo para um matar ao outro. E você não pode levar a sua mulher, não pode levar o seu filho. Exatamente. Então nós temos que reaver esse bem-estar do futebol e de outros esportes, porque o trabalho do juizado do torcedor ele é ampliado agora. Não é só para o futebol. Não só para o futebol. O que é muito bom. Para todo o esporte, de você estar indo com a sua mulher, com o seu filho, e lá poder comer sua pipoca, Muito comer bom, seu amendoim, excelente. sem estar preocupado com a animosidade De alguns, né? De alguns. De alguns. É. O senhor tem dados de que a violência nos estádios pernambucanos diminuiu com o juizado do torcedor? Perfeitamente. Com a cartilha, com a atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, Polícia, etc. da Polícia Militar, da Polícia Civil, da integração Sim. com as torcidas organizadas, de trazer os chefes das Sim. torcidas e mostrar para eles qual é a intenção do trabalho do juizado do torcedor, moralizar o futebol. Isso. Não é? É saudável o resultado que se colhe. Então você deixa de ir ao campo de futebol para brigar e vai para torcer. Ou mesmo não querendo, quer dizer, não entrar numa briga, ainda não querendo. Isso. Então, em Pernambuco, nós temos uma diminuição acentuada. E aqui em São Paulo, Já apresenta? já apresenta. Mesmo sendo tão recente assim? Porque nós temos uma experiência pioneira Com o GCRIM. com o GCRIM. Tá certo. Né? E aí, com o GCRIM, nós tivemos contato com Polícia Militar e a imprensa, né? E reunião com chefes de torcidas Sim. organizadas. E há uma conscientização dos torcedores
e uma respeitabilidade da ação do juizado. Ótimo. Ou seja, para o torcedor, a maior pena é não assistir ao jogo do seu time. Sim. Então, nós costumamos aplicar a maior sanção para o torcedor, que é impedir que ele assista ao jogo do time. Então, isso é passado para os demais torcedores. Todos ficam sabendo. Eles ficam sabendo que, olha, você fez coisa errada, você vai ser autuado e não vai poder assistir jogo do time. Pronto. Então, eles falam, opa, e funciona. Funciona. Que bom, que bom. Então, diminui. Sim. E agora, com o Estatuto do Torcedor, né, que foi assinada uma... e tem mais o Estatuto do Torcedor, exatamente. Que foi feita uma atualização pelo presidente Lula, que começa a ter uma divulgação, o pessoal conscientiza-se que há necessidade de uma respeitabilidade. Sim, seguir aquelas regras, né? Para o bom convívio. Para o bom convívio. Não tem como ser diferente. Pois é, e o senhor já foi juiz auditor da Federação Paulista de Futebol. Pois não. Agora, conte para nós, o que faz um juiz auditor de futebol? Ele não apita em campo? Não, apita? Não. Esse aí, aliás, quem apita em campo, desculpa, não pode ter o tratativo de juiz. É para os... Isso é uma brincadeirinha. Não, assim, mas é assim que para nós que somos juízes, né, temos uma diferenciação que quem está no campo de futebol é o árbitro. Então, o juiz auditor da federação, ele, tanto como o juiz de direito, ele vai julgar uma infração. Aí, no caso, uma infração desportiva. Sim. Então, o atleta, ele infringe um artigo do Código de Justiça Desportiva e é analisado pelo juiz auditor. E lá tem uma penalidade. Tá. Né? Sempre a penalidade, tem que ter, Sempre uma claro. penalidade. E essa penalidade, ela guarda relação com artigos do Código Civil, artigos do Código Penal, porque ele pode ser penalizado com uma multa, né? E uma multa, ela pode ser convertida em cesta básica, ou mesmo uma pena, que essa pena também pode ser convertida em cesta básica. Certo. Então tem um aspecto social, uma conscientização do respeito que você tem que ter para com o adversário. A ação do juiz auditor é essa, então é punir o atleta e infrator que não esteja diretamente ligado com o judiciário. Ligado com o judiciário, ou seja, é uma punição administrativa, não uma penal ou civil. Entendi. E quanto ao programa Torcendo pela Paz, o que seria? Na verdade, é isso tudo que o senhor está dizendo? Torcendo pela Paz teria relação com tudo isso que eu estou falando. O paz, né? Sim. É você ter a tranquilidade de levar um ente querido ao futebol, sabendo que vai voltar com ele para casa. Então, Torcendo pela Paz guardaria a relação com eu, palmeirense, que sou, vou ao estádio de futebol com o meu filho, que ele sendo filho de palmeirense São Paulino. Corintiano. Então, eu vou com um filho corintiano ao estádio de futebol e nós dois podemos ficar lado a lado. Sem maiores problemas. Sem maiores problemas, assistindo ao jogo de futebol. As pessoas que estão lá, que conhecem o meu trabalho, obviamente sabem que eu sou palmeirense e pelo constante contato do meu filho nos jogos, sabem que ele é corintiano e respeito tanto a mim como a ele para estarmos assistindo aos jogos juntos. Então, isso é um exemplo prático do Torcendo para a Paz. Certo. Embora sintam por vocês, né? Embora eu sinto muito que meu filho não seja palmeirense. Tá certo. Agora, o senhor se lembra, o senhor se recorda de quando, de onde e em que jogo o Gecrim começou a atuar em São Paulo? Além do Gecrim, qual foi o time vitorioso, vamos dizer assim? Olha, esse trabalho do Gecrim em São Paulo, ele foi implantado por um diretor da
Federação Paulista de Futebol, que é do jurídico, que é o Roberto Titiviso. Sim. Ele teve contato com um juiz do Rio de Janeiro, de São João do Meriti. E lá esse juiz falou como é que ele fazia a atuação dentro do estádio de futebol. E ele trouxe para cá e conversado foi com o atual presidente, então presidente, o doutor Celso Limonge. Sim. E informalmente foi colocado o juizado especial criminal nos estádios de futebol. Então isso foi em agosto de 1995, num confronto entre Palmeiras... Nossa, então o senhor suou, né? Palmeiras e São Paulo. E olha que interessante, foi um jogo com vários gols, 3-3. 3-3. É. Então o senhor não saiu muito feliz, né? Não, nunca, Mais ou menos, nunca, né? nunca. Eu só saio feliz quando o Corinthians É perde. lógico. Esse negócio de falar que eu fico